Então, eu quis trazer essa aula para vocês. Eu queria retomar a constelação, os seus ensinamentos, o seu propósito. Por que que a constelação continua sendo tão relevante, tão importante? Por que que é importante a gente retomar isso, tá? E aí eu queria começar falando sobre o que que é a constelação familiar, sobre o que é e sobre o que não é a constelação familiar, tá? Então, a constelação familiar não é sobre aceitar abuso, desrespeito, negligência, violência. Não é sobre ficar perto de quem te faz mal. Não é sobre aceitar autoritarismo e nenhum tipo de coerção. Não é sobre perdoar os seus pais. Não é sobre isso. Não é sobre também endeusar os seus pais, como se eles fossem seres supremos, que não erram, que podem fazer o que quiser. E também não é sobre conservar nenhum tipo de tradição familiar, não é tentar conservar nada que machuque, que vá ferir as famílias, só porque é uma tradição, só porque é familiar, nada disso. A constelação, na verdade, ela é sobre dar sentido profundo a situações, a sintomas, a questões que afetam a nossa vida. Então, faz sim diferença entender o porquê que a nossa mãe nos rejeitou, o porquê que o nosso pai faliu, o porquê que certas situações aconteceram. Isso ajuda a gente a elaborar as nossas próprias questões, né? A autorregulação, ela precisa do autoconhecimento, e o autoconhecimento, a constelação, ela oferece para a gente de bandeja quando ela acessa profundamente as raízes das nossas verdadeiras questões. A constelação ela é sobre assumir a sua vida e cuidar dela como você gostaria de ser cuidada. Então, se colocar limite é o que vai fazer você ficar bem agora, coloque o limite. Se afastar das pessoas que te machucam é o que vai te fazer bem agora, faça, porque os seus pais querem que você cuide bem da filha deles. E talvez cuide da forma que eles não cuidaram. Então, não é sobre se colocar e se expor a pessoas, situações que te machucam, muito pelo contrário. É você assumir a sua vida e falar: eu vou cuidar melhor de mim do que os meus pais puderam cuidar, porque hoje eu sei o que eu preciso. A constelação é sobre entender o seu lugar. Então, é sobre entender o seu lugar na sua família, na sua vida, no seu sistema, de onde você vem. A constelação é um exercício de autoaceitação profunda, porque nós não podemos nascer em outra família, nós não podemos ser filhos de outros pais, ser netas de outros avós. Só existe um lugar no mundo onde você viria dessa forma, e é nesse sistema, é com esses pais, é com essa história. Então, a gente não faz esse exercício para aceitar os pais, a gente faz esse exercício para nos aceitar, para aceitar quem nós somos, a vida que nós temos, o único a única vida possível agora, nessa existência, como essa pessoa. Então, é um exercício de autoaceitação profunda, porque eu não tenho outra história, eu não tenho outros pais. E eu preciso de aceitar isso para que eu siga em frente, para que eu não paralise, para que eu não pare aqui. A constelação é um exercício, desculpa, é sobre humanizar os nossos pais ao invés de endeusar, um movimento totalmente contrário. Então, se a gente acha que a gente aceita, toma pai e mãe porque eles são os supremos, eles podem fazer o que eles quiserem, não. A gente passa por esse processo para humanizar os nossos pais e perceber que eles não são super-heróis, imbatíveis, que eles têm problemas, que eles são falhos, que na verdade eles são tão comuns que eles vão errar, que eles vão falhar, que eles vão cometer uma série de erros. E assim como eles são humanos, os nossos avós, tios, familiares, e nós somos humanos. Então, esse último exercício da Ana é perfeito, por quê? Porque nós vamos errar. E o quão duro a gente é com os nossos pais vai se tornar o quão duro nós lidaremos com as nossas próprias questões, o quão duro nós somos com nós mesmos.
Então, humanizar os nossos pais na constelação não é só sobre humanizar os nossos pais, é sobre nos humanizar. Porque, repito, a única pessoa que erra, que falha 100% é aquela que não tenta, porque aí ela já falhou, ela já desistiu, ela já entregou os pontos. E quantas vezes a gente deixa de tentar, de avançar, de aprender, porque nós temos medo de errar? E isso reflete o quão duro nós somos com os erros dos nossos pais. E aí, gente, eu não sou o tipo de pessoa que vai falar, ai, não, eu tenho filhos, os filhos ensinam muito, porque eles vão ensinar para você sim, na marra, que você não é melhor do que os seus pais, que você é tão humano quanto os seus pais. E não é brincadeira, não. Filho não serve para educar a gente, não. Mas é importante a gente ter consciência disso, que na nossa vez, e é na nossa vez de ter um trabalho, na nossa vez de ter filho, na nossa vez de ter um relacionamento, não vai ser igual o comentarista de vida alheia, que você pode simplesmente falar a sua opinião, julgar, dizer o que você pensa. Não, vai ser mão na massa, vai ser pé na lama, entende? Vocês vão mergulhar de cabeça e vocês vão falhar. E vocês vão acertar e vocês vão aprender como perfeito. Então, serve para nos humanizar, para que a gente não fique só como espectadores da vida alheia e a gente tenha coragem de assumir os nossos próprios erros. Isso é fundamental. E, em essência, a constelação é sobre fazer algo de bom com a nossa vida. Porque esse é o grande presente que a gente recebeu. Sem a vida não há nada. E tudo bem que só a vida é pouco no sentido de precisamos de muitas coisas para vivermos bem, para termos dignidade, para, né, sairmos bem na vida. Mas sem a vida também não há nada. E esse é o grande legado do nosso sistema, da nossa família. É a vida que a gente recebeu. E aí, o que que nós estamos fazendo com ela? O que que nós estamos criando de bom com ela? Qual é o legado positivo que a gente está deixando com a nossa vida? A gente recebeu uma vida e como que a gente está deixando ela? O que que a gente está adicionando a ela? Essa é a grande questão por trás da constelação. É se nós conseguimos fazer algo de bom com a vida que a gente recebeu. Porque os nossos pais podem não terem conseguido ser os melhores pais do mundo, mas eles conseguiram trazer essa vida para você e talvez você seja um pai ou uma mãe muito melhor. Talvez você seja um ser humano muito mais amoroso, muito mais cuidadoso. E isso já é uma coisa boa. E isso já faz muita diferença. E assim, né? O que acontece muito, por exemplo, fulano não teve pai, o meu pai não teve pai. O meu pai não foi um pai tão bom, mas em comparação a ele que não teve pai, a gente já está avançando, porque eu consegui que minha filha tivesse um pai excelente. E eu consegui isso sozinha? Claro que não. Eu só consegui isso porque o pouco que meu pai recebeu, ele conseguiu fazer um pouquinho melhor, e por causa desse pouquinho melhor, eu consegui fazer um pouco melhor. E esse é o nosso objetivo, porque se está tudo perdido, se nada vale, o que que você vai fazer de bom com essa vida que você recebeu? E é muito importante a gente pensar sobre isso, porque, no fundo, a constelação, ela é sobre a nossa postura diante da vida. E tem uma postura que nos liberta, que nos permite avançar, e tem uma outra postura que nos aprisiona, que nos paralisa, que não nos permite crescer. Essa postura que liberta, eu chamei aqui de amor com autonomia, ou melhor, amor e autonomia. Já a postura que aprisiona seria um ou outro. Ou eu tenho amor, ou eu tenho autonomia.
Até coloquei aqui amar, na verdade não era amor, né? Era amar. Então, amar com autonomia ou amar ou ter autonomia. Então, em uma, eu posso amar e ter autonomia e ser livre. Mas na outra, ou eu vou amar, ou eu vou ter autonomia. E, de qualquer forma, eu vou estar aprisionado. Então, vamos entender melhor o que que é o amor e o que que é a autonomia. O Bert Hellinger, criador da constelação, ele não usa a palavra autonomia. A palavra autonomia quem usa sou eu. O Bert usa a palavra ordem. Mas vocês podem substituir ordem por autonomia. E o que que é o amor e o que que é a autonomia? O amor, ele é mais do que essa idealização romântica de um casal, de uma família. Ele é uma força da natureza humana. Não é de qualquer natureza, não é de qualquer animal. É do animal, do ser humano, que une nós para que possamos sobreviver juntos, explorando a nossa natureza colaborativa e expansiva. Eu já falei várias vezes com vocês, que o ser humano é um ser frágil. Comparado a outros animais, ele é frágil, difícil de sobreviver, né? Picado por uma cobra, morre. Mordido por uma onça, um leão, morre. Passa um bicho grande, pisa, esmaga, morre. Só que o que que faz o ser humano sair de um lugar de fragilidade tão grande diante da natureza para um lugar de domínio? A colaboração, a união. Estar juntos, fazer juntos, é o que faz com que seres humanos que individualmente são sensíveis, pequenos, insignificantes, se tornarem grandes, conquistarem o mundo, dominarem outras espécies, estarem no topo da cadeia. Porque a nossa força, ela é coletiva, ela é colaborativa. Quando a gente se une, nós fazemos coisas incríveis. E isso não é uma coincidência, isso é uma força da nossa natureza. Ser assim é a nossa força. E quando a gente explora isso, a gente vive aquilo que o amor vai nos permitir, que é o vínculo, que é a interdependência, que é o cuidado, que é o sentir, porque as emoções, elas estão ligadas às relações. Então, os nossos sentimentos e emoções estão totalmente ligados aos nossos relacionamentos, ao ser vulnerável, né? Ao ser criança, ser vulnerável, ao ser mãe. Então, o amor é sobre isso. E a autonomia? A autonomia já é uma força que ela não é contrária. Eu acredito que elas se alimentam, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas parece ser contrária, mas não é. A autonomia ela é uma força que existe dentro de cada um de nós, que nos permite ir além, dar o próximo passo, sair dali daquela zona onde foi conquistado, estabelecido, para alcançar novas coisas, para descobrir e explorar novos caminhos, não só para nós, mas para os nossos. Se não existisse autonomia, não existia continuidade da vida, não existia expansão do amor, principalmente. Porque, sim, é muito importante aquilo que a gente faz juntos, mas cada um de nós tem um caminho, cada um de nós tem uma história. E nós precisamos de explorar as possibilidades e os caminhos que só nós podemos criar. A sua mãe não vai com você atrás de um homem para você formar uma família e daí começar um novo ciclo, um novo caminho, um novo caminhar. Você vai ter que fazer sozinha. Assim como também no seu trabalho, você vai ter que fazer sozinha. Você não vai poder levar a sua família com você.
Tem coisas que você vai ter que fazer sozinha, porque são suas. Mas quando você faz, não é só para você também. Quando a gente abre um caminho, a gente não abre um caminho só para nós. A gente abre um caminho para todos aqueles que vieram antes de nós. Por isso que a autonomia é tão importante, porque sem ela a gente também não sai do lugar. Sem ela a gente não expande, não espalha, não cria novas possibilidades e novos caminhos. Então a autonomia ela é sobre liberdade, sobre ter individualidade, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas responsabilidades, sobre o nosso autoconhecimento, porque é preciso sim ser um pouco egoísta para praticar esse autoconhecimento, para se conhecer. Não dá para ser nós o tempo todo, não dá para ser eu e a mamãe o tempo todo. Se não tem o que eu quero, quem eu sou, o porquê eu faço isso, não tem autonomia. E autonomia também é sobre o nosso pai. Porque, e eu já expliquei isso para vocês várias vezes, na forma como a gente se estrutura socialmente, o que historicamente a gente vê? Que a mãe, ela fica responsável pela casa, pelo cuidado, por nutrir os vínculos, e o pai pelo sustento, pelas responsabilidades, pelo trabalho. Hoje, a gente vive numa sociedade que é muito mais igual e que ótimo, porque assim como eu quero ser mãe, mas eu também quero ter meu trabalho, o pai quer ter o trabalho, mas também quer cuidar do filho, quer amar o filho. Então, que bom que todos nós possamos fazer esses papéis. Só que, historicamente, ainda existe um peso, ainda existe uma conveniência até, porque inicialmente o filho quer estar próximo da mãe. Ah, é errado as exceções? Claro que não. Cada um tem sua natureza única, ela está acima dessa própria natureza humana, vamos assim dizer. Mas assim funciona. E aí, quando passa esse período de maior dependência, por exemplo, do filho com a mãe, e o pai pode ser introduzido, e o pai pode se tornar uma figura tão presente quanto a mãe, e tudo pode ser mais equilibrado, que ótimo! Tomara que esse filho possa receber dos pais, dos dois, tanto amor quanto autonomia, e não ser algo tão dividido igual o que a gente viveu. Eu sou para minha filha uma mãe que ama, mas também que cuida da própria vida, que tem a própria liberdade, e isso ensina para ela que ela pode nutrir essas duas forças dentro dela sem medo. E por que é tão importante nutrir as duas forças ao invés de uma só? Porque quando nós temos amor, mas não temos autonomia, nós nos tornamos dependentes, limitados pela necessidade de pertencer, pela validação externa, anulando a nossa essência única, os nossos próprios sonhos, as nossas próprias vontades, o que ninguém pode chegar para você e falar, ah, vai, acredita, vai dar certo, porque é seu, que só você sabe, porque é uma voz dentro do seu coração que diz para você fazer. Quando tem amor, mas não tem autonomia, não tem individualidade. Não tem você. Você vira um nós. E o você? O você não existe? Não tem sonhos, não tem vontades? E aí, o que acontece com quem tem amor, mas não tem autonomia? Se torna uma pessoa incapaz de criar o próprio mundo, de criar suas próprias regras, de sustentar a sua realidade. E aí você pode ter seus valores, os seus ideais, que nada disso vai tomar forma, porque o mundo, ele exige, ele demanda estrutura, e a estrutura vem com essa ordem barra autonomia. E quando tem autonomia, mas não tem amor? Também não é bom. Tem muito homem que acha que isso é o suficiente. Você ter autonomia, que isso anula a necessidade de vínculo, de cuidado, de ser vulnerável, porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho status, porque eu tenho a minha vida, eu sustento minha vida e pronto, crio as minhas regras. Mas quando tem autonomia, mas não tem amor, nós nos tornamos solitários, egoístas, autoritários.
Nós não, nós somos incapazes de colaborar, de compartilhar, de nos relacionar. Existe um sentimento constante de vazio, de não pertencimento. E o que que adianta você criar o mundo todo, o seu próprio mundo, se você não tem com quem compartilhar? É igual aquele filme, que eu esqueci o nome, mas vocês vão saber qual que é, que no final, que a conclusão do filme, daquele cara que vai viver sozinho, a conclusão é que a felicidade, ela só é real se ela é compartilhada. Aí você pode ter toda a grana do mundo, toda a autonomia do mundo, se você não tem com quem compartilhar, você vai ser uma pessoa triste. Sua autonomia não substitui o amor. E é por isso que a gente não quer ter que escolher, a gente quer os dois. Meu objetivo com vocês é ajudar vocês a se conectarem, a se reconectarem, e não só reconectar, a sustentar essas duas forças que nos fazem crescer na vida, o amor e a autonomia. Elas se retroalimentam. No amor, nós colaboramos e vamos mais longe por causa disso. Que criamos novas soluções juntos, nós criamos novos recursos, possibilidades. No amor tem bem-estar, que o vínculo, ele libera ocitocina, isso causa um bem-estar físico, emocional, isso é perceptível para o nosso corpo. No amor existe sensação de segurança, de estabilidade. E quando eu me sinto bem vinculada, eu também me sinto livre para poder ser eu mesma, encontrar o meu lugar, me arriscar, buscar minha liberdade, porque eu tenho segurança nesses vínculos, nesse amor. E aí, na autonomia, eu posso ter liberdade, eu posso ter autenticidade, porque a autenticidade só dá quando você encontra ali o seu eu único. Não aquilo que te faz igual a todos, mas aquilo que é só seu. Na autonomia, eu posso escolher, eu posso ter um propósito de vida, eu tenho força. E quanto mais eu busco autonomia, mais eu sei quem eu sou, eu tomo melhores decisões, eu tenho uma vida com mais propósito, eu tenho mais força, e isso retroalimenta minhas relações. Porque é muito melhor estar com alguém que tem autonomia, que tem propósito, que é autêntico, que é livre. É muito melhor se relacionar com essa pessoa. É uma pessoa muito mais interessante, uma pessoa que vai agregar muito mais. E aí volta, porque se meus relacionamentos estão sendo bons e eu tenho liberdade e isso alimenta, tudo está se retroalimentando, então está criando uma grande força que me impulsiona a ir cada vez mais longe. Porque quanto mais segura eu me sinto no amor, mais eu posso arriscar, mais eu posso buscar autonomia. E quanto mais autonomia eu busco, mais eu sei quem eu sou, mais eu confio em mim e melhor eu posso me relacionar. Então é perfeito. Eles funcionam muito bem juntos. Só que tem uma coisa no caminho. E essa coisa no caminho se chama amor cego, que é, no fundo, o que nos impede de viver uma vida com amor e autonomia. E o que que é esse amor cego? Qual que é a raiz desse amor cego? Todos nós nascemos dependentes da nossa família. E essa dependência, que está atrelada à nossa sobrevivência, ela faz com que haja uma conexão muito profunda com a família. A principal necessidade humana não é alimento, é colo, é mãe, é alguém que faça aquilo que a criança precisa. É mais importante ter alguém que cuide de nós do que alguém para nos alimentar, simplesmente. Nós, seres humanos, podemos morrer sem calor humano, sem colo, mesmo sendo alimentados. Então, as relações não são dispensáveis. O amor não é dispensável.
Nós somos seres que demoramos muito para nos desenvolver. Não é igual, eu adoro dar esse exemplo, eu sempre dou, o filhote de tartaruga, que sai da quebra-casquinha do ovo e vai nadar na praia, e adeus, nem vê a mãe. Ou o filhote de elefante, que nasce e sai andando. Não, a gente mal enxerga quando a gente nasce. A gente não sabe nada, de nada. A gente não sabe nem como pedir comida. A gente não anda, a gente não faz nada. Então, existe uma necessidade muito grande das nossas relações. Não é porque você julga a sua família, tem dificuldade com ela, que não existe, ou que não existe um amor profundo dentro de você que te liga a ela, porque algum dia essa necessidade da sua família não foi uma mera necessidade. Foi uma questão de sobrevivência. E justamente por precisarmos da família para sobreviver, é que a nossa criança fará de tudo para pertencer, mesmo que na prática isso puxe o nosso próprio bem-estar. Mesmo que você sinta raiva, nojo, desprezo, insatisfação, que você julgue, inconscientemente você busca o amor dos seus pais. Porque lá na sua essência, na sua raiz, aquilo era a coisa mais importante para você. E se nós não estivermos conscientes do nosso amor por nossos pais, por nossa família, por quem trouxe a vida até nós, nós vamos demonstrar esse amor de forma inconsciente. E essa demonstração inconsciente é o que a gente chama de amar cegamente. Amar cegamente é se comportar como uma criança na vida e nos seus relacionamentos, esperando e buscando um pai ou uma mãe nos seus parceiros, revivendo histórias, doenças, destinos, sentimentos vividos por seus familiares. Amar cegamente é não ter sucesso profissional, é não conseguir se relacionar. Tudo que nos prende ao amor dos nossos pais e nos limita de crescer, desculpa, tudo que nos limita de crescer está nos prendendo ao amor dos nossos pais, é isso que eu quero dizer. Então, o mesmo amor que nos une à nossa família para que possamos sobreviver é o que nos mantém presos ao passado de forma inconsciente, é a mesma busca. É quase como se eu não pudesse crescer enquanto eu não tivesse o amor dessa pessoa. E aí, se essa relação não está bem resolvida, pai e mãe, se não há aceitação, se há muitas expectativas, julgamentos, muitos sentimentos, essa criança não pode crescer, porque ela ainda tem que conseguir isso, ela ainda tem que conseguir esse amor. E é óbvio que ela vai sabotar trabalho, relacionamento, porque tudo isso ajuda ela a crescer. E se ela não tem trabalho nem relacionamento, então ela continua sendo filhinho da mamãe e do papai. Ela continua podendo reclamar do pai, da mãe, do que eles não deram, do que não fizeram. Porque a culpa é deles. E enquanto a culpa é deles, você fica ali esperando que eles se resolvam, que eles melhorem, e não faz nada e não cresce. E eles também não fazem nada, porque eles não te devem mais nada. Eu não quero dizer que o que eles deixaram de fazer, ai, pronto, tá liberado, não te devem nada. Nesse sentido de livrar a barra deles. Não, mas no sentido de fazer você perceber que enquanto você espera isso deles, você está atrasando a sua vida. Você está esperando que eles resolvam a sua vida. Quando eles mal estão dando conta de resolver a deles. Então é uma expectativa, é uma espera que não dá resultado. E vocês sabem que eu sou pragmática nesse sentido. Se não dá resultado, não tem por que continuar tentando.
É justamente a falta de consciência nesse amor que nós temos, essa expectativa de amor, de receber esse amor, é justamente não perceber isso que faz com que a gente reviva os traumas familiares. Porque esses traumas ou essas histórias de insucesso, de não ter relacionamento, de não ter trabalho, de não ter sucesso profissional, isso nos conecta a eles. Porque se meu pai falhou, minha mãe falhou, é óbvio que eu não vou dar certo na vida. Porque a justificativa de eu não dar certo na vida é a falha deles. É o que me faltou. E aí você pode remoer esse ciclo, ó, anos e anos e anos da sua vida. Não vai ter uma absolvição do céu que vai falar assim, realmente, olha, fulana, seus pais estão errados. A partir de agora você está livre, tá? Agora tudo vai dar certo. Não tem. Ninguém vai chegar pra gente e vai falar, você estava certa. Das suas expectativas, cobranças e seus pais estavam errados. Então, o que que a gente faz? E agora? O que a gente faz? Se eu estou amando cegamente, se está difícil para mim, se eu estou me conectando com os meus pais pela dor, pela dificuldade, se eu estou justificando a minha falta de sucesso, a minha falta de alegria, a minha falta de amor através da minha história, o que que eu faço? Vamos trabalhar a postura que te liberta. Porque uma coisa é fato, tá? Da mesma forma que a gente busca amor, desde o dia que a gente respirou a primeira vez, a gente busca autonomia. Porque assim como a gente está ali buscando a nossa mãe o cuidado, a gente também está aprendendo a andar, a gente também está aprendendo a usar o banheiro, a gente também está aprendendo a falar. Isso é autonomia. Então, desde o dia que a gente nasceu, nós estamos buscando autonomia. Isso nunca parou, isso sempre foi assim. Só que tem um momento que é inevitável, que para crescer a gente precisa. Qual que é a palavra? Divorciar dos nossos pais. Fala assim, fulano, ciclano, obrigada pelo que vocês fizeram, mas agora é comigo. Porque tem hora, e aí na adolescência vocês podem perceber isso muito bem, que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Que aí a mãe, ela vai ficar ali tentando te controlar, e ela vai ficar ali preocupada com você, e aí você vai começar a duvidar de você mesma, e aí você vai começar a pensar que você não dá conta, e quando você vê, você não consegue sair de casa mais, você não consegue arriscar mais. Por quê? Porque é óbvio. Porque como que você vai crescer enfiada dentro da casa dos seus pais? E não é só a casa física, é a casa metafórica também. Seus pais ainda estão no controle da sua vida? São eles que decidem o que vai acontecer com você? Então, é sim decisivo a gente se afastar da nossa família para crescer. E, inevitavelmente, uma hora vai ter que ser físico também. Não precisa de começar no físico, mas vai ter que se tornar físico, gente. Porque vocês já perceberam que coisa engraçada? Quando a gente vai. Tudo bem que assim, quando a gente mora com pai e mãe, é mais difícil de perceber isso. Mas assim, estamos aqui vivendo nossa vida. De repente, a gente encontra o pai e a mãe, parece que a gente fica pequeno. Até a voz muda. Por quê? Porque ali é um gatilho constante da criança que a gente é, do que os pais não deram, do que a mãe não fez, do que o pai não fez. E aí a gente volta a lembrar dos nossos buracos, dos nossos vazios, das nossas falhas. Então, é sim importante a gente se afastar. Só que como que a gente vai se afastar? Existem duas posturas que vão nos ajudar e nos atrapalhar. A primeira postura, que é a postura que liberta, é o ir além, que é amar e ter autonomia, que é amor e autonomia. E a postura que aprisiona é o ir contra, é o querer combater. Ai, essa história não tá boa, ai, vocês falharam, ai, isso não é bom. O ir além é o quê? Ó, tem um problema aqui, mas vamos enxergar além desse problema. O que tem ali depois? O que tem ali no futuro, lá na frente? E o ir contra?
É olhar para trás e falar, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui não funcionou, vocês não fizeram isso certo. Então, quando a gente vai além, eu me conecto com a vida que vem através dos meus pais, eu encontro uma forma de usar o que eu tenho. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito, ninguém tem tudo. Então, o que que eu tenho para poder usar aqui para fazer algo de bom com essa vida? Para ir além daquilo que me aconteceu. E o ir contra é recusar, criticar, reclamar daquilo que vem através dos meus pais, negando não só os meus pais, mas tudo aquilo que vem para mim através deles, os meus recursos, a minha história, a minha vida. As pessoas que acham que reclamando dos pais elas estão fazendo algo contra os pais, elas estão fazendo algo contra elas, porque elas estão dizendo para elas mesmas: você não é capaz, essas histórias te limitam, a sua vida não vale a pena. Ponto. Para aqui. Para quê? Ir além. Então a gente não faz isso tudo, esse processo de autoaceitação pelos pais, mas é pelo que você tem aí, o ouro que você guarda com você, que você não quer usar, que você tem medo de se afastar dos seus pais. Só que se o medo de se afastar dos seus pais é não ter essas figuras, e se essas figuras já não foram assim tão presentes assim, você está com medo de quê? Vai lá viver a sua vida. Você já deu conta. Você é capaz. Se conecta com os seus recursos. Eu trouxe esses ciclos aqui para você já algumas vezes. O ciclo consciente e o ciclo inconsciente que gera essa libertação e essa trava. Então, qual que é o ciclo inconsciente? Eu tenho aqui as minhas questões familiares mal resolvidas, que gera os meus embates, as minhas críticas, os meus julgamentos, que na verdade esconde as minhas necessidades infantis. Então, assim, sim, eu estou insatisfeita, várias coisas faltaram, mas em vez de eu focar naquilo que eu preciso, eu estou focada no lugar errado, que é tentando tirar leite de pedra. E aí, no fundo, eu não estou olhando de verdade para mim. Eu estou justificando não fazer nada por mim. É isso que eu estou fazendo. E aí, enquanto eu estou justificando não fazer nada para resolver a minha vida, eu estou ali colhendo bloqueio, dificuldade, falta de autonomia. E aí, quanto mais na merda eu vou ficando, porque eu não vejo minhas necessidades, aí a minha vida vai, as coisas vão dando tudo errado. Aí, quanto menos autonomia eu tenho, mais dependente dos outros eu sou. E quanto mais dependente dos outros eu sou, quanto mais me falta, o que que eu vou fazer? Eu vou culpar meus pais. É óbvio. Eu vou entrar em embates com ele, porque se você tivesse feito isso, eu estava melhor. E aí, gente, o ciclo goes on and on and on. O ciclo não para de se repetir. E qual que seria o ciclo consciente que quebra esse ciclo vicioso? À medida que você encontra força e recursos para você ir adiante, você se conecta com quem você é. Você assume os riscos de ser você mesmo, de viver a sua vida. E isso faz com que você use o que você tem e busque o que te falta. Então, ao invés de você ficar escondendo de você mesmo as suas necessidades, o seu medo, a sua angústia, você usa o que você tem e o que te falta você vai atrás com o que você tem. Eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou buscar, eu vou usar os recursos que eu tenho para mim. Ah, o que eu tenho agora é só a vida. Estou respirando, ótimo, vou usar. Tenho saúde, ótimo, vou usar. E na medida que a gente vai usando o que a gente tem, buscando o que nos falta, ao invés da gente ficar mascarando aquilo que a gente realmente precisa, a gente entra num fluxo de crescimento, de expansão. Porque quando a gente usa o que a gente tem, a gente está fazendo algo de bom. Quando a gente descobre algo que falta e vai buscar, a gente vai aprendendo, vai se preenchendo, vai melhorando. E esse crescimento desse movimento gera independência. Então, eu não vou me esconder dos meus desafios, eu não vou culpar os meus pais, eu vou encarar os meus desafios de frente e vou caçar dentro de mim a força que eu preciso e os recursos que eu tenho para assumir os meus BOs e seguir em frente.
Às vezes um recurso é um amigo, é um terapeuta, é uma espiritualidade, não importa, mas quando você entra naquele lugar de eu vou culpar meus pais, eu vou criticar, eu vou reclamar, você não sai do ciclo. Você não sai daquela lamentação que só gera mais dificuldade e dependência. Quando você se conecta com a sua força, com os seus recursos, você não precisa ter todas as soluções, mas você está do seu lado. Você não precisa justificar o seu fracasso. É como se você se colocasse do seu lado e falasse: vamos tentar isso aqui agora? Tá, não deu certo. Vamos tentar isso aqui então? Ah, também não deu certo. Então vamos pensar o que que a gente pode fazer. Ah, beleza, então vamos tentar isso aqui. E pronto. E vai tentando, e vai se colocando no seu lugar, e vai assumindo a sua vida. Por quê? Porque se o que te conecta à sua família são as dores, dificuldades, as reclamações, os julgamentos, a independência e o crescimento vão soar ameaçadores, vão ser ameaçadores. Porque não existe o não vínculo. Ou você ama livremente, lucidamente, ou você ama cegamente. Não existe o não amar. Então, repito, se o que te conecta à sua família são as dores e dificuldades, a independência e o crescimento podem parecer ameaçadores, pois essa é a única maneira de se vincular e se sentir próximos a eles, ou seja, de amá-los cegamente. Mas não precisa de amar cegamente. Admite logo que você ama e ponto. E ok, o que vocês deram eu aceito, eu vou fazer agora, eu vou atrás das minhas necessidades, eu vou atrás daquilo que eu preciso, eu não vou me prender às suas limitações. As suas limitações não são as minhas. Eu tenho o meu caminho, eu tenho autonomia. Amor e autonomia. Então, o que que é sair do amor familiar para ir para o amor lúcido? Vou beber uma aguinha aqui. O amor familiar é julgar e condenar os meus pais, no caso, o amor cego, tá? O amor cego é julgar e condenar meus pais e repetir seus erros. O amor lúcido é entender as raízes sistêmicas da minha dor e buscar aquilo que me falta. O que me falta não é o que meu pai, não é o meu pai ou a minha mãe. O que me falta é, ai, meu pai poderia ter me dado mais atenção. O que te falta é atenção e ponto. Vai buscar atenção em outros lugares, em outras pessoas. Porque às vezes a gente atrela a necessidade aos pais como se elas andassem juntos, como só eles pudessem atender essas necessidades. Aí a gente passa uma vida inteira negligenciando as nossas necessidades. Aí eu preciso de respeito, mas aí a pessoa vive se colocando em situações onde ela deixa os limites dela de lado. Aí eu preciso de respeito dos meus pais não me respeitam, mas eu me coloco em situações onde as pessoas também não me respeitam. E aí, ao invés de olhar para a minha necessidade e falar assim, eu preciso de respeito, eu vou me impor com essa pessoa, eu vou sair desse lugar. Não, eu não faço nada e fico justificando que meus pais não me deram. O amor cego é negar e ter vergonha da minha história e do meu passado, sabotando a minha própria vida. Essa vida não é boa, não vou usar. O amor lúcido é ter curiosidade para entender as minhas origens e quem sou, em quem eu sou e descobrir a minha força. E descobrir de onde eu venho. E descobrir quão forte, quão profundo é o meu passado. Amor cego é achar que eu sou melhor e superior aos meus pais e viver sobrecarregada. Porque eu não sou melhor do que eles. E essa tentativa de se provar, ela é desgastante. Então, amor lúcido é ter humildade para aprender com os erros dos meus pais e viver a vida do meu lugar. Que bom que eu possa aprender com os erros dos meus pais e eu não preciso repetir os erros deles. Obrigada, pai e mãe.
Eu não preciso repetir os erros de vocês. E por causa de vocês que viveram na pele, que erraram na pele, eu não preciso de errar. Olha que bom. Olha que bênção. Eles não tiveram essa opção. Ninguém mostrou para eles, nem por exemplo reverso, o que não fazer. Amor cego é se sentir culpada por ter uma vida mais leve do que os seus pais e não usar o que você tem. O amor lúcido é viver a oportunidade que a vida te deu. Se é mais leve para você, aproveite, porque você é o sonho dos seus ancestrais. Você não chegou aí sozinho. E muitas vezes a gente está vivendo o que os nossos ancestrais gostariam de ter vivido, e através de nós eles vivem. E isso também é amor. Você fazer isso com esse pensamento também é amor, e é um amor que te liberta, porque você não precisa ser pequena para se pertencer. Você não precisa passar pelas mesmas dificuldades que a sua família para pertencer. Você não precisa de repetir os mesmos erros para pertencer. Basta você realizar o sonho de viver uma vida melhor que todos têm. Seus pais, seus avós, bisavós, todos gostariam de ter tido uma vida mais leve. Se você tem, viva por eles também. Eles torcem por vocês. Por fim, o amor cego é tentar retribuir o que meus pais me deram ou julgar como insuficiente e não conseguir me desprender deles. Então, ou eu tô aqui, ai, mas meus pais se sacrificaram muito por mim, eu preciso de fazer alguma coisa por eles, ou estar aqui, ah, não, mas ai, meu pai não me deram isso, meus pais não me deram aquilo, não foi bom, tá faltando. Aí a pessoa nunca se desprende. Por quê? Porque tá esperando ali, né? Vai que chega aquilo que ela tá esperando. A validação, o reconhecimento. O que que é o amar lúcido aqui? É aceitar o que meus pais puderam me dar e fazer algo com isso. É aquela história se a vida te der limões, faça uma caipirinha, entendeu? Se seus pais te derem farinha, ovo, açúcar, blá, 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 faz um bolo, mas se não der fazer um bolo, faz uma panqueca. Se não der fazer uma panqueca, faz um mingau. Faz o que der, mas faz alguma coisa. Pega o que eles te deram, se foi só limão, olha a quantidade de coisa que dá para fazer com limão. O suco de limão, a caipirinha, entendeu? É melhor do que pegar o limão e jogar fora. Que aí você fica sem nada. E aí a gente volta para aquele ciclo inconsciente do que não é nada melhor do que isso que vocês me deram. Não, mentira. O que eles deram, algo pode ser feito. Vamos usar. Vamos ter alegria de receber essa cesta de presente e ver quais são os recursos dessa cesta e falar, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. E sabe por que que eu vou fazer uma coisa com isso aqui? Porque alguém depois de mim vai poder fazer uma coisa muito melhor. Vocês que ainda não são mães, ainda não fica tão claro isso, mas eu que sou mãe, isso é cristalino. Meus pais não me deram tudo, mas o que eu dei para minha filha foi muito mais do que eu recebi. E o que meus pais me deram foi muito mais do que eles receberam. E o que minha filha vai dar para quem ela quiser, seja para o trabalho dela, seja para as relações dela, vai ser muito melhor do que ela recebeu da gente. Amém. E assim a gente resolve a sociedade. Entende? Agora, se recusando a fazer, se recusando a brilhar, se recusando, se negando o seu sonho, qual bem você vai estar fazendo para você, para sua família, para os seus pais, para a sociedade, se você se negar os seus sonhos, a sua vida, o que você merece? Faz sentido para vocês esse papo, gente? Faz super sentido. Que aula maravilhosa, sério. Eu venho questionando muito isso, sabe? Tipo, porque eu achava que eu estava nesse ponto, assim, de ter
entendido, de ter aceitado na marra, assim, as coisas, mas toda vez que tocava na questão da minha mãe e tal, me sentia um pouco de raiva. Mas eu ainda não sei sair. Eu acho que ainda tem muitos tópicos que eu tô ali, muitos tópicos no lúcido também, mas mesmo assim eu ainda não sinto a vida, sabe? Tipo assim, é o que eu esperava ter dado a reviravolta. E a minha terapia de semana passada foi bem pesada nisso. E a minha terapeuta ainda saiu de férias, ainda me deixou com esse trem complicado, mas não, que aula, assim, bem esclarecedora. Obrigada. Foi ótimo. Muito sentido. E assim, Érica, é um processo. A gente que está aqui, por exemplo, não sei quanto tempo tem que Carolzinha faz, já começou nesse processo da constelação, mas eu já vou fazer 7 anos. E Bert Hellinger, nas primeiras páginas da sua autobiografia, falou que com 94 anos ainda não tinha conseguido aceitar totalmente a mãe dele. Então, Sim. assim, não é uma coisa que acontece só porque também a aula foi boa. É um processo. A gente vai se É, indo, a gente vai dando sentido, a gente vai encaixando as peças, a gente vai insistindo com a gente mesmo. sim, Ou no fundo é sobre não desistir de você. Porque a sua mãe já foi. Mas e a sua vida? E você? E o que você vai fazer com isso? Percebe? Talvez não dê para mudar atrás, mas dá para mudar daqui para frente. Se você for mãe, por exemplo, o que de diferente você vai fazer? Eu tenho certeza que muitas coisas. E aí, através de você, esse trauma, ele pode acabar. E se você teve uma mãe que não foi uma mãe, que não estava próximo, que te abandonou, você pode ser uma mãe presente. Entende? E aí, a filha de uma mãe presente não tem esse trauma. Então, às vezes, a gente não se cura também só na nossa geração, na nossa vida. Às vezes, a gente se cura através das gerações. Eu sou uma filha profundamente magoada com meu pai. Minha filha tem o melhor pai do mundo. Eu vou viver com essa dor pelo resto da minha vida. Mas ela não tem mais essa dor vai morrer comigo. E às vezes é isso. Às vezes a gente não vai, talvez, viver exatamente aquele sentimento, aquela sensação que a gente gostaria, mas através de nós alguém pode viver. A gente pode curar esses traumas para que eles não se repitam mais, para que eles morram aqui. E aí a gente precisa entender o quê? Que a nossa vida não existe só nós aqui. A gente existe em uma cadeia que está interconectada. E a nossa vida não tem sentido só olhando para ela, a gente precisa de olhar para o todo dela. A gente precisa de olhar para quem vem antes, para quem vem depois. Aí a nossa vida faz sentido. Então, se a gente não vai viver tudo aquilo que a gente imaginou, que a gente possa dar possibilidades para alguém viver. Que a gente possa tornar a vida de alguém mais leve. Que a gente possa fazer qualquer coisa com isso que a gente está aprendendo aqui. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, gostaram da aula? Me contem. Fez sentido? Eu acho que é como eu falo, nunca tem endereço errado. E ontem, como a Erika falou, assim, ainda bem que meu psicólogo ele não tirou férias, senão eu ia Roberto. dar na cara dele. Mas não, esse material ele veio só para complementar tudo que eu acessei ontem também em relação a essa questão mesmo desse amor cego, que eu ficava sempre pensando nessa questão de quando que vai ser minha hora, quando que eu vou passar de nível. E aí eu entendi ontem na terapia e hoje veio o complemento dessa questão de que a minha família ela sempre viveu, na minha visão, um passo de um nível abaixo do que eu acho que a gente deveria viver. Então, essas, aí eu percebi esse amor cego, que eu também não passo de nível, não vivo relacionamento, né?
que eu Uhum. desejo, porque e se eu desse certo, será que eu ainda continuaria pertencendo à família que eu pertenço? E aí agora fez assim para mim. A questão da autonomia, de você falar sobre. Porque quando vem o Bert fala ordem, eu tenho uma visão. Quando vem autonomia, é totalmente diferente, porque é isso que eu busco, autonomia. Eu não busco ordem, eu busco autonomia. Hum. Então hoje foi assim, excepcional. E você falou dele, eu lembro de uma aula que ele falou assim, que ele só foi libertar a mãe quando ela já era falecida, que ele escreveu uma carta. E ele fala que a mãe não é uma super-heroína, ela era só mais uma humana passando por essa vida pela primeira vez, como ele também. Sim, e se Aí, Beth Hellinger não conseguiu fazer isso lá com 94 anos, vamos nos humanizar, sim, sabe? Tá tudo bem, a gente vai dando os nossos passinhos também. sim, mas hoje foi sensacional. Ah, que bom. Vou disponibilizar a aula gravada para vocês lá depois. Até separei aqui em duas gravações os exercícios e as aulas, tá? Meninas, muito obrigada. Amo vocês. Fiquem bem, fiquem